Uma boa noite a todos. Mais uma vez, a Casa Espírita vos oferece o programa que esclarece, consola, sempre digo isso aí, que é a palavra do nosso Mestre Jesus. Suas orientações, né, as virtudes todas que ele nos trouxe, é um cabedal enorme de ensinamentos para que nós possamos entender melhor a razão da nossa existência na Terra. Passar pelas nossas provas e expiações com mais coragem, com mais conhecimento e, acima de tudo, muito mais amparados, porque agora nós estamos sabendo da necessidade que nós temos de nos associarmos ou pedirmos a proteção mais estreita, mais ligada com os nossos mentores espirituais. Meus queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, nos enxergando, o nosso boa noite e o nosso muito obrigado por estarmos mais uma vez juntos, encarnados, investidos desse mesmo intuito, desse mesmo desejo de levar a todos os lares a palavra do Evangelho do nosso Mestre amado. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores que estão conosco, né? E agora nós queremos dizer que toda a arrecadação está sendo direcionada para a nossa Casa Espírita, ajudar-nos nos nossos gastos, que são muitos, né, aqui na Casa Espírita, mas isso aí o problema não é material, né? Então o que eu quero dizer é que estamos aqui mais uma vez com essa intenção, com esse desejo ardoroso de levar a todas as casas, como eu já me reportei, as casas espíritas, as não espíritas, isto é, aos nossos irmãos que fazem parte da doutrina, aqueles que simpatizam com a doutrina e mesmo aqueles que não são espíritas. Queremos agradecer também, na outra oportunidade que nós estivemos aqui, na sexta-feira passada, uma grande quantidade de irmãos que estão assistindo o nosso programa fora da localidade de Bagé, mais outras cidades do Rio Grande e de outros estados também, é o que nos deixa muito felizes, né? E a razão desse trabalho é exatamente propagar cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Aliás, a maior propaganda que nós podemos fazer para a doutrina, que já foi dito a Kardec, é a sua propagação. É o que nós queremos aqui. Eu quero que vocês entendam que nós estamos aqui, desprovidos de todo e qualquer sentimento inferior, como orgulho, a vaidade, a prepotência, nada disso. Nosso interesse aqui maior é levar a palavra de Jesus. E mais os problemas que nós temos vivendo hoje, como é o nosso processo expiatório, que eu estou falando, pelo qual passa o nosso Brasil. Algumas coisas estão se erradicando através desse processo sofrido pelo qual está passando o Brasil. E como Chico Xavier falou, tudo passa. Isso aí também vai passar. Então o que nós queremos é que despertem cada vez mais a fé dos corações, nas almas de todos vocês que estão nos ouvindo, porque temos a certeza que essas coisas que já estão passando, e o Brasil com certeza será, aliás, ele vai realizar mesmo a promessa que Jesus deixou como a pátria do Evangelho, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nosso país está destinado para isso aí. Mas as mudanças são necessárias, as expiações são necessárias. Nós vamos ter uma pátria limpa, livre de qualquer problema partidário, seja lá o que for, emocional, e nós vamos, com certeza, por pequenos que sejamos nós, mas somos mais um colibri levando um pingo d'água para apagar o fogo na floresta. É isso que nós estamos fazendo aqui. Peçamos a Jesus que nos ampare a partir desse momento, que nos dê toda essa cobertura para que possamos, através da inspiração e da intuição, achar a palavra certa. A palavra certa, como eu já falei, é a mensagem de Jesus. Então que o nosso Mestre amado nos ampare, nos abençoe e nos proteja, assim como o nosso querido patrono Chico Xavier, que está conosco em todos os momentos do nosso trabalho na casa, através da presença dos seus falangeiros.
agradecemos do fundo do nosso coração a presença dos nossos mentores espirituais que aqui estão, agradecer a presença dos falangeiros do patrono e tantas outras criaturas que nos ajudam através da inspiração para que a palavra possa chegar bem abalizada como tem que ser em todos os seus lares. Vamos dar boa noite então ao nosso irmão Benjamin. Benjamin, então boa noite. Ernesto, uma boa noite a todos. E como diz o Paulo, obrigado por sintonizar não só a nossa casa, mas principalmente agradecer pelo interesse de cada um a desenvolver e a praticar, acima de tudo, o Evangelho de Jesus. Que tenhamos, de fato, um bom trabalho e uma boa noite a todos. O trabalho hoje está a cargo do nosso irmão Mário, que ele vai dar o título do nosso trabalho aqui. Mário, nosso querido irmão, então boa noite para o nosso pessoal que está nos prestigiando aí. Obrigado, meu querido. Uma boa noite a todos os irmãos que estão assistindo a live, né? Na verdade, o trabalho não é meu, o trabalho é nosso, né? A gente vai fazer aqui um bate-bola, a gente vai trocar informações, conhecimentos, né? Por menores que sejam, como disse o irmão Paulo, o nosso coração está cheio de boa vontade. Isso é muito importante. Boa noite, professor Benjamin, boa noite, Paulo, boa noite, Jones. Então, o tema que nos coube falar, gente, é sobre fé, né? E fé é uma coisa que está no cotidiano do ser humano, faz parte das nossas vidas, né? E olhando agora essa flor aqui, ó, essa aqui, que flor é essa aqui? Uma calonchói? Isso aí é uma calonchói. Calonchói, né? Calonchói. Tem que a nossa irmã Adriana trouxe ontem que ela falou sobre o Setembro Amarelo, né? Das prevenções ao suicídio e toda a logística que se deve ter, todo o cuidado para essa doença, na verdade uma doença, né, da alma que afeta o corpo e que é muito perigosa. E olhando essa folhagem aqui, essa flor aqui, o Benjamin e Paulo, eu pensei assim, alguém plantou essa calonchói, com certeza, né? E ele teve fé que essa calonchói aqui, a semente fosse germinar e se transformar nessa folhagem aqui. Mesmo que ele não tivesse fé, ia acontecer. Porque tem um processo muito grande, né, que são as leis divinas. O homem joga a semente na terra e quem ama a flor, quem ama o que faz, ele vai ter fé que essa flor aqui, a semente vai germinar, vai se transformar nessa flor tão bonita, né? Uma sementinha minúscula se transformou nessa folhagem aqui, nessa flor tão bela. Mas apesar disso, Jesus nos fala da importância da fé. E eu vindo para cá, irmãos, eu pensei assim, ó, a fé é uma energia, é um escudo que envolve todos nós e que é uma coisa inata no ser humano. Nasce conosco. E nós, como espíritas, Paulo, vamos além da materialidade e além dessa realidade física. Porque a gente vai, através dos conhecimentos que a doutrina nos propõe, ou nos proporciona, saber que nós temos várias experiências, né? Com certeza. Então vamos trazendo, vamos alicerçando. E eu pensei assim, será que a fé só é cristã? Será que a fé nasceu só com Cristo? O advento da boa nova, dos novos conhecimentos? E eu parei para pensar e creio que não. Não. Porque a fé está inserida em toda a cultura, todas as culturas. Se for no continente africano, os povos têm fé, as tribos têm fé. Eles têm o mesmo objetivo que nós, embora a crença nele possa que seja em outras entidades, em outros deuses. No continente asiático. No continente, todos os continentes, né? Sim, a sua fé também. Eu fico pensando assim, irmão, até no povo primitivo, no homem das cavernas, ele tinha fé. Ah, com certeza. Né? Ele foi adquirindo a certeza que o amanhã poderia ser melhor. E foi adquirindo a lei do progresso, ele foi fazendo as coisas suas. Eu tenho certeza que a fé, como todas as outras coisas, né, o amor, a prática da caridade, um sentimento, os sentimentos todos que Jesus nos ensinou, eles são adquiridos aos poucos, através dos processos reencarnatórios, das experiências. Claro, né? Com certeza. Porque aquilo, já que nós vamos trazer a fé de domínio da doutrina espírita, né, Benjamin e Paulo, porque falar de fé dentro da doutrina espírita é trazer aquela fé dos tempos do Cristo, né? Das casas do caminho. Sabe o evangelho mais primitivo, mais pé no chão, sem menos, não tanta alegoria, né? Nem tanta falácia, mas mais uma fé verdadeira, porque Cristo foi humilde no seu caminhar, no seu transitar pelo planeta, e
experienciou que seria fé. E tu sabe que essa fé que Jesus nos trouxe, durou algum tempo mais. Nós temos um romance muito bonito, que é Esquina de Pedra, onde fala que os cristãos daquela época, os primitivos, como tu falou, eles se concentravam nas casas de família e eram pequenos núcleos espirituais. Eles recebiam espíritos naquela época, né? Só que com o advento do catolicismo, essas coisas foram proibidas, o cristão perseguido, né? Mas a fé prosseguiu dentro do patamar de conhecimento, né? de iniciação deles. E como tu mesmo falou, o que é proibido não abafa a lei natural, né? Da evolução. O que vem de Cristo pode ser sacrificado em dado momento, mas ele ressurge como uma fogueira muito maior ainda. Né? Eu já nem queria falar uma coisa, quero, se me permitir. Com certeza. É o bate-bola, né? É um tênis. É um tênis. Bom, a fé nada mais é do que uma virtude. Aqui é que está a questão daquilo que falasse há pouco, Mário. A fé sendo virtude, uma virtude inerente ao ser humano, ao ser humano. Os animais não têm fé. Então nós nos distanciamos, nos separamos dos animais, porque nós temos aquilo que o espírito tem. Né? Deus, quando nos criou, que nos criou a sua imagem e semelhança, é que está, eu parto sempre desse princípio, desse fato, de que se Deus está em tudo, Deus é tudo, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, isso é muito racional a gente pensar e refletir sobre isso. Com certeza. Deus, se nos criou a sua imagem e semelhança, por isso que Ele nos colocou desde o princípio espiritual, lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, diz que todas as leis divinas estão na nossa consciência. Verdade. Deus, como é perfeito em tudo, e nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos um Deus só em miniatura. Ponto final. E se nós somos, depois já me permite só uma colocação, já tu vai seguir, nós somos, não é só nós espíritas, é o ser humano. Sim, o ser humano. Por isso independente da religião, né? Exatamente. Eu fiz é da natureza do espírito. Eu fiz questão de dizer o ser humano. Isso, exatamente. Então, o ser humano, distanciei dos animais propositalmente, para dizer que todos nós, seres humanos, somos filhos do mesmo Pai. Se somos filhos, a sua imagem e semelhança, só em miniatura, todas as virtudes que tem em Deus, nós temos. Só em miniatura. Na proporção. Lógico. Na proporcionalidade. Na condição de criados. Não somos criadores, somos criados. Muito bem. Então, lá na nossa consciência, Paulo e Mário e nossos queridos ouvintes, Deus colocou a semente da fé com virtude. Aí essa comparação, essa metáfora, essa alegoria aqui foi interessante. Fala bem. Tá? Então, se Deus nos colocou a fé como semente, como virtude, semelhante à mediunidade. Mediunidade também está na nossa consciência, independente da religião. Todo ser humano tem mediunidade. Então nós temos a fé é esse algo, essa virtude, que nos liga ao Pai. Isso é fé. Por isso que os dois princípios, os dois requisitos, ou até eu diria condições, da fé é acreditar em Deus, numa crença, sabendo, tendo crença mesmo de que Deus existe e é o nosso Pai, está sempre conosco. Tá? Esse é o principal foco. E o segundo elemento para justificar a fé é ter a certeza das vidas futuras. Isso é fundamental. Então, se eu acredito com fé raciocinada, lá dentro do meu coração, sabendo que Deus existe, Ele sempre está conosco, porque é nosso Pai, e sabendo, como bem falou Paulo, bem no início, que nós temos várias reencarnações, várias experiências, então eu vou e volto ao mundo. Então, se eu sei da vida futura,
Aí é que justifica, Mário, a tua colocação de que lá nos primórdios do cristianismo, as pessoas pobres, sem ter onde cair morta, eram escravos e servos, portanto, materialmente não tinham nada, absolutamente nada. Pobres. Verdade. E eles, quando eram conduzidos às arenas para Muito serem interessante. dilacerados, mortos, eles iam cantando hinos de louvor a seu Pai, a Deus. Quem cantou, inclusive, o próprio rei, o imperador, perdão, que não tinha justificativa para ele não conseguia entender como Eles estavam aquelas conduzidos à morte daquela maneira. Exatamente. Em paz. E cantando. Hinos de louvor. Então, isto é a fé certeira de que eles tinham, como escravos e servos, não tendo nada, desamparados totalmente da vida material aqui na terra, mas iam cantando por quê? Porque eles sabiam que do outro lado, na vida espiritual, eles tinham tudo. Eles eram ricos espiritualmente. Porque Jesus tinha no Sermão do Monte anunciado isso. Exatamente. Bem-aventurados vocês que são pobres, irão ter a felicidade de vocês. Tá? Então vejam vocês, é essa fé que nós nos propomos a trabalhar hoje. Essa positividade, né? É? De crença. Então, primeiro, em Deus, saber que tudo passa, como disse o nosso querido irmão Paulo aqui. Tudo passa. Passa tudo, isso aqui não é eterno. Então, se eu tenho ciência de que nada é eterno aqui na Terra, aí eu me calco em cima da fé. Uhum. E a fé não é dogma. Não é dogma, hein? Se bem que outras religiões, eu vim de uma do passado, que estava a fé como um pilar dogmático, um dogma. Não é dogma. É uma virtude que nasce conosco desde de que Deus nos criou, e paulatinamente eu vou adquirindo, assim como como Jesus nos disse, a Nicodemos, que é os céus. E a fé não pode ser morta. Mário, eu não sei se tu vai falar na... Não, fala aí, porque depois eu vou ler aqui. Mas eu acho que tu tem isso aí, ó. Porque o Alírio Cerqueira Filho, ele fala o que é a fé, né? Então ele traz aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 13 e 5. Olha só que loucura, uma coisa linda isso aqui, para conceituar a fé. Entende-se como fé, fala Kardec, né? A confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie, isso aqui que eu achei lindo, né? Ela nos dá uma espécie de lucidez, uma espécie de lucidez, né? E permite-se, veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar. E os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui a fé, né? Caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, como no outro caso, pode ela dar lugar a quem se execute em grandes coisas. Então a fé, de acordo com o que ele fala aqui, é a certeza absoluta que nós vamos atingir o nosso objetivo. Com certeza. Não É muito positivo. É coisa linda. E a fé independe, como o Benjamin estava falando ali, e eu vou dar mais uma destrinchada e facetar de uma outra forma também, mas pegando a origem da fé, é que a fé independe assim de se você é letrado, se você domina, se frequentou os bancos escolares, as universidades, as faculdades, porque a fé é uma conquista da alma. Vi pessoas semi-analfabetas ou totalmente analfabetas com uma fé em que o médico, o doutor formado nas academias letradas, sentou perante a essa pessoa totalmente desprovida, né, da oportunidade do estudo, e deu uma lição de moral, de vida, de esperança, sabe? Porque fé vai além dos bancos escolares. Fé é aquela crença inabalável, Paulo. E para mim não, e ser mais fidedigno ao texto, eu lembro que Jesus faz aquela servativa, né? Faz aquela história sobre a parábola do grão de mostarda. Ele fala lá para o Mateus, né, capítulo 17, 2, que ele diz assim: se tiveres fé num grão de mostarda, Benjamin já fez trabalho sobre o grão de mostarda,
talvez seja um dos menores grãos, não é, Benjamin? É o menor grão que tem. É um dos menores, né? Não é o menor, é um dos menores. É, um dos menores. Aí ele faz essa alegoria que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás para essa montanha. Te move daqui para lá e de lá para cá e vice-versa. É lógico que você não vai movimentar. A montanha que Jesus falava são os nossos desafios, nossas atribulações. Mas eu não vou falar de mim, vou falar aqui que o texto diz que eu achei fantástico. Ele diz que assim, ó, a parábola do grão da mostarda, narrado por Jesus nos evangelhos, explica que o reino de Deus, apesar de começar pequeno e insignificante, cresce e se torna grande. Isso dentro das pessoas, será? Dentro de nós. Dentro de nós. Acolhendo muitos e espalhando seus benefícios. Como a maior árvore que se desenvolve a partir de uma minúscula semente. A parábola ensina sobre o crescimento e as transformações que o reino de Deus está dentro de nós, desenvolve dentro de nós, não de forma instantânea, né, miraculosa, mas de forma grandiosa, de início, e com a fé ela vai se tornando, embora pareça pequena, vai realizar grandes coisas, grandes feitos, extraordinários, quando cultivada e fortalecida essa fé. E na visão espírita, a fé é uma força interior. É a fé raciocinada, que une a crença na providência divina. Mas como espírita, nós queremos assim, ó, que a fé sem obra, sem ação, ela é morta. Não basta orar para Deus assim, exatamente. Senhor, me ajuda. Por exemplo, vou citar um exemplo corriqueiro, que eu arrumo um emprego, um bom emprego, estou desempregado. Aí fico sentado no sofá da sala, orando, e não sai para fazer um currículo, para bater na porta das empresas, né, Paulo? Exato. Então, faça a tua parte. A fé precisa movimentar, ela precisa materializar essa crença. Com certeza. Concordam? Exatamente. E aí, irmãos? Então, assim, ó, é muito interessante, assim. Tem casos, assim, certas histórias. Eu vou contar uma história aqui de uma senhora americana. Ela estava sendo tratada por um médico que era adjunto de uma medicina de uma daquelas faculdades grandes dos Estados Unidos lá, e para falar na fé. Ela não era espírita, ela, nos Estados Unidos quase todo é anglicano, né? Não é anglicano, mas ele vem da Inglaterra, foi um protestante no caso, né? Rose Baxter era o nome dessa senhora. E era tão interessante que ela, uma cidade muito fria, estava cheia de neve, né, escorregadia, e ela estava enterrando o marido, tranquila, enterrando o marido tranquila, a senhora já com uma certa idade, ela escorrega, cai e quebra a bacia. Boa. Quebrou a bacia e foi hospitalizada, né? É uma situação complicada, né? Exatamente, Verdade. bem complicado. Aí estava hospitalizada, estava lá no quarto, ali o médico tratando dela, e ela, cada vez que o médico abria a porta, ela perguntava, doutor, o que o senhor precisa que eu faça para o senhor? Né? E começava a falar em Deus, falar em Jesus, falar em religião, e ele não era muito chegado assim a Deus, nem a Jesus. É o homem da ciência. Muito materialista ele era, embora religioso. E ele fala para um psiquiatra assim, de vai lá olhar a dona Rose Baxter, porque ela está toda arrebentada, com uma perna lá em cima, perdeu o marido, morreu o marido, e ela está sempre cantando, tá? E orando, feliz da vida, parece que não aconteceu nada. E o psiquiatra foi lá, abriu a porta, né? E ela pergunta, doutor, que bom que o senhor veio, o senhor precisa de alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Em vez do doutor perguntar para ela, e isso não é possível, essa senhora não está bem da cabeça mesmo. Ele perguntou, mas esse otimismo que a senhora tem, essa alegria, esse carisma, esse amor, essa simpatia toda que a senhora demonstra? Ah, porque eu sou muito religiosa. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. E leva a mão assim num gabinete, numa mesinha e bota a mão na Bíblia. E o que me levanta é isso aqui, ó. A minha fé está toda aqui. Tenho certeza que o meu marido onde está bem. E daqui uns dias mais eu já vou sair daqui. Essa é a minha fé, né? Que Jesus falou. Uma fé robusta, né? Uma fé robusta que ela tinha. Ela tinha tudo para naquele momento não estava dando certo. Enterrando o marido, se quebrou. O amor da vida, conviveu talvez, não sei a história dela, fraturada, numa situação complicada. Mas ela tinha ânimo de levar coisas boas e positivas para as outras pessoas. Para demonstrar o que é a fé, né? O que é a fé? Eu tenho algumas características aqui que eu gostaria que o Benjamin... Aliás, todas
as parábolas e os exemplos de cura de Jesus, todas elas têm um fundo da fé. Foi a fé que te curou. Quer dizer, Jesus, na verdade, não curou ninguém. Ele usou o seu poderio, o seu poder, magnetismo, energia, magnetismo, etc., né? Ou até a energia espiritual que ele tem, para que as pessoas sejam curadas. Podem ver que todas elas ou tinham vontade, tipo a hemorrissa, aquela, que tocou nas vestes de Jesus. Exato. Ele disse, se eu tocar, nem que seja na borda das suas vestes, eu sou curado. Então essa vontade, né, de ser curada é a vontade que nos leva à fé. Com certeza, exatamente. E eu queria acrescentar, eu acho que quem colocou um conceito de fé no Google, né, nosso professor Google, no mínimo era espírita também. Porque foi o melhor conceito que eu achei de fé, Mário. Foi no Google que diz o seguinte, que a fé é um atributo divino em nós. Aquilo que nós estávamos falando. Atributo ou virtude é a mesma coisa. De inteligência iluminada. Aí eu fui atrás de ver o que o conceito quis dizer com inteligência iluminada. Porque ser iluminada não é do corpo humano, não é do cérebro físico. Porque o cérebro físico tem a inteligência. Agora a iluminada não. A iluminada onde está? No espírito. Então é a alma que é iluminada. É a matriz. É aquilo que tu falaste há pouco. Então se eu tenho a fé, e ela é uma inteligência, e é a inteligência que me faz discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. É o discernimento. Sim. Que o animal todo, qualquer animal não tem discernimento. Quem tem discernimento é um ser humano. Somos nós, humanos. Então, sem a inteligência iluminada, então parte lá para o espírito. E é por isso que eu fiz essa projeção dos primeiros cristãos, analfabetos e pobres, que não justificava nada ter aquela fé que eles tinham. Eles não tinham nem raciocínio. Porém, as suas almas, acreditando no além, acreditando na vida futura, através da inteligência raciocinada que falou Kardec, que eu diria que é iluminada. Se é iluminada, é raciocinada. E é aquela fé inata, né? Eles não adquiriram naquele momento. Eles vieram exemplificar, já sabiam que iam passar por aquelas provas, né? Só para concluir esse conceito, diz aqui, que exige, aqui é que também me apegou a análise, que exige ação prática. Com certeza. A praticidade da coisa, é verdade. E é por isso que o irmão de Jesus, o Tiago, né? Tiago não é o Tiago maior nem o menor, que eram 2 discípulos, mas o Tiago, irmão de Jesus, que convivia com Jesus 24 horas por dia, moravam juntos. Então ele conhecia bem Jesus. Por isso que foi designado pelo Senhor, como diz o Paulo de Tarso, vai lá em Jerusalém e procure o Tiago, irmão do Senhor, que foi o primeiro bispo. O Tiago, irmão e ele dizia o seguinte, que a fé sem ação é fé morta. É morta. E assim, Benjamin, falando de forma positiva, logicamente que toda fala espírita é de forma positiva, né? Com certeza. É você aí que, de repente, está assim desacreditando, passando por situações difíceis, meu irmão, tenha certeza. Você não acaba, não tem finitude, você tem N possibilidades de reiniciar. O recomeçar é tão importante, muito importante, né? Não abandone os seus sonhos, não abandone as suas crenças e acredite. Você tem o potencial de fazer muito melhor amanhã, fazer o hoje. Amanhã é melhor do que hoje. Porque esse é o processo. Para pensar, meu irmão. Se o mundo, se as pessoas, todas reunidas não tivessem fé, o mundo não teria evoluído da forma que evoluiu. Imagina se o homem da caverna tivesse desistido de descobrir o fogo. Desistido de inventar a roda. Não tinha fé, que não ia acontecer. Uma fé negativa. Porque
Tem a fé negativa também, aquela que nada dá certo, que já. você olha a perspectiva da vida, isso não vai dar certo. Você pega um exame médico quando vai abrir, você já diz assim, "Ih", você nem leu o diagnóstico, né? Mas você vai lá e diz, aqui não deu coisa boa. Já vai para a fé negativa, né? E a energia, ela tem aquelas polaridades, né? Benjamin, nós como espíritas sabemos. Você pode jogar de forma positiva e de forma negativa. Que a recíproca é Eu verdadeira. já diria isso, não tem fé, né? A fé negativa não tem Não, fé. a fé, ele potencializa de forma negativa, mas ele acredita, né, de forma negativa. Então você que está aí, irmão, acredite que a vida é um esplendor, é um descobrimento diário, diário. E as coisas, a tendência é dar certo. Sabe por quê? O universo conspira ao nosso favor. Né? Uma força maior que rege tudo isso, a gente não está sozinho. Olha só. Claro que teve a interferência de uma pessoa que plantou a semente, né, Paulo? Mas quem fez germinar? Ah, pois é. Que energia é essa maravilhosa, tia? O maior exemplo de fé o universo nos dá a cada manhã, Paulo. Quando a gente abre a janela e vê o sol lá, resplandecendo, nos convidando a um novo dia, uma nova oportunidade. Isso é fé. Isso é acreditar que tudo vai melhorar. Né? E você... Aquele estudo que nós fizemos quarta-feira no grupo Emmanuel, aqui que a Tanara leu, questão 919, agora O livro dos Espíritos aí. nos livros dos Espíritos, que todos nós estamos fadados a chegar à perfeição. Isso, relativo. É relativa, porque a perfeição aqui é aquela perfeição do Filho Não, do quando a gente já fala em perfeição, a gente já fica assim, Não, Deus, a perfeição tudo, né? do Sim, Filho do Pai. Sim. A nossa perfeição como filho é perfeição, sim. É aquela Claro. que chega perto de Deus e daí não E que a gente não consegue, nessa faixa que nós estamos, ter ideia. Então, Né? então essa perfeição que nós vamos chegar lá, pelo processo da reencarnação, porque nada é perfeito de uma hora só, é um progresso, ciclo, né? por isso que nossa consciência tem a lei da evolução e a lei do progresso. E a lei, eu diria mais, a lei do trabalho. Estou na nossa consciência. Então o trabalho é uma necessidade divina. De evolução. De evolução. Porque é a ação aqui, aquilo que você fala aqui da ação. A fé sem ação. Então a fé tem que ser trabalhada, não tenha dúvida disso. Mas aqui eu quero me reportar de novo a questão inicial de que eu disse. Se eu tenho certeza, Mário, daquilo que falasse há pouco, das reencarnações, da vida futura, de que eu vou lá e volto, vou e volto, isto está estribado à fé. A fé. Porque se eu sei que, se não deu certo Eu creio agora, nisso, claro. eu tenho certeza. Então, por isso que o espírita tem um dever de ter fé. Claro. Fé raciocinada e a certeza da fé. Porque aqui é passageiro, é uma vida efêmera que nós temos. Daqui a pouco todos nós desencarnamos, vamos para a nossa casa normal, que é o espiritual. E as nossas aquisições não são materiais. Exato. Não é carro que tu vai levar, casa, nada vai. Então, se eu tenho essa certeza que eu sou um espírito imortal, como disseste há pouco, eu tenho certeza que se não deu nessa aqui, vai vir na outra. Porque o conhecimento não se perde. Então isso é a fé. A fé é a certeza de que eu vou voltar para completar a minha jornada. A minha nós somos herdeiros de nós mesmos. De nós, sim. Gurias, vamos fazer o seguinte, eu linkei aqui 7 questões para vocês me ajudarem, pode ser? Já que o tema é meu, eu estou podendo, não, estou brincando. Aqui, ó, só um pouquinho, tá? Benjamin, tu como professor, tu gosta das coisas bem metódicas, né? Característica, eu quero que você me ajude. Características da fé espírita, certo? Primeiro item, fé raciocinada. O que é? Vamos. Eu vou só ler esse link aí e depois a gente vai. São 6 itens para nós trabalhar, pode ser? Eu li isso aí hoje, né? Pode ser? Vamos seguir nessa... Vamos seguir nessa logística, pode ser? Então tá. Fé raciocinada, segunda doutrina, não é cega ou fanática. Ela aceita a razão e a inteligência como aliadas para compreender os mistérios da vida e da espiritualidade. Vocês me falam disso. Espetáculo. E aí, é com você, joguei a bola. A raciocinada é aquela que usa a consciência. Aquilo que eu disse há pouco, eu tenho discernimento. Toda pessoa que tem discernimento, ela tem consciência do que é bom, do que é ruim, do que ela fez, do que não fez, da vida futura e de tudo. Isso é consciência. E aí tem um mecanismo da consciência que é o discernimento, é a lucidez que ele tem. Então, quando eu enxergo a fé raciocinada de Kardec,
é aquela fé que eu tenho certeza de que amanhã será melhor, ou que isso é passageiro, e se eu estou passando expiação hoje, é por merecimento ou porque eu tenho que passar. Isso é fé. Eu tenho fé de que amanhã vai passar. Mas por que eu tenho fé que vai passar? Porque eu sei que a vida futura é aquela interminável, porque o Espírito é imortal. Olha só, mas vamos ver por que tu pegou disso aí. Vamos ver. Mas na realidade, O Benjamin falou ali a parte vocês falando assim, mas na realidade é difícil, muito difícil, nós ter essa fé fortalecida, uma fé robusta dentro de nós. Eu vejo várias pessoas assim que se dizem religiosas, espíritas ou não, né? Que tem uma fé assim, que é inabalável, entendimento da doutrina espírita. Mas aí, exatamente, Paulo, quer ver o que diz aqui, Então, ó? vamos ver. Só para nos aprofundar aqui, ó. A fé, ela aceita a razão, né? E a inteligência como aliadas. A inteligência e a razão, para não ser cega. Para a gente compreender os mistérios, entre aspas, da vida e da espiritualidade. Então, como espírita, todo mundo sabe. Edior, se lembra? Fé inabalável. Sim. É aquela. Quem completa? Inabalável. Fé, segundo a doutrina espírita, fé inabalável é aquela. É aquela. Não lembro. Que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. É isso aí. É isso aí. Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face. Não é cega. Aí eu penso a razão, a palavra que é aquilo que eu disse há pouco. Quem tem discernimento é que tem a completude da razão. Eu tenho razão porque eu tenho consciência da coisa, por isso que eu faço discernimento. Eu tenho clareza do que é certo, do que é errado, do que é mal, do que é bem. Mas o que a doutrina espírita nos coloca como explicação. Se ela joga algum assunto, nós como espírita a gente vai destrinchar isso aí por meio da razão, da racionalidade, para chegar aos conceitos de verdade. Não é uma fé cega, sabe, sobrenatural, fantasiosa. E veja só como Ela interessante. tem uma lógica. Por isso que é bom o ensinamento espírita, né? Dá uma base, não é hipócrita, não é fantasioso, não acreditamos em Não, e milagres. eu me atrevo mais que não é um ensinamento. A doutrina espírita se apropriou dessas informações que é de caráter geral. Assim, da lei de Deus, entendeu? Ela nos trouxe essa informação que já existia, entendeu? Pois é, mas aí é que está o espiritismo, ele se baseia nas leis divinas. Isso, mas ele é a melhor doutrina, ao meu ver, que nos traz de forma clara, sabe, limpa, essas informações, né, Paulo? E nas outras a gente pega uma fé meia cega. E outra coisa, tudo é proibido. Mário, que fala aqui no Evangelho? No Evangelho, tem uma parte do Evangelho assim, ó, que para que venhamos realmente ter fé e vivenciar a fé e pregar a fé, nós temos que ser verdadeiros. Fala naquelas pessoas que pregam a palavra de Jesus, mas com muita hipocrisia. Eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. Aí não tem fé. Mas não retorna para ti, né? Exatamente. Então, porque fé é uma energia. Mas tem pessoas que, né, são sisudos, são sérios, aquela coisa toda, né? Vão para frente do público, falam isso, falam aquilo. Né? Então vocês concordam que a fé tem que ser raciocinada? Tem que ser básico, né? Não resta dúvida. E o que significa, para manter nesse item, né? O que significa a razão? É face a face em qualquer época da humanidade. Isso é fantástico. Isso é atemporal. Pois é, olha só, em qualquer época da humanidade. Então, o que é fé hoje, daqui a 1000 anos, 2000 anos, é a mesma. Mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que ela não é dogma, eu falei há pouco, porque se fosse dogma, veja só o que Galileu Galilei fez. O Galileu Galilei era cientista italiano, astrônomo, físico, matemático, e ele provou que a Terra girava ao redor do Sol. Exato. E veja só, na época vigia a lei da Inquisição. Ele teve que desmentir, se omitir, né? E foi condenado pela Igreja Católica a ficar recluso o resto da vida. Que tristeza. Homicídio. Tá? Além de negar essa... O que hoje a ciência descobriu? A ciência dos ombros? Que é verdade. Que a Terra gira ao redor do Sol. Que era redonda. Porque o sistema do poder na época não poderia fazer diferente. Sim, mas porque tinha o controle. Porque a fé cega.
E não podia admitir isso. Sim, mas estou justificando esse exemplo para esclarecer o que significa essa expressão a qualquer época da humanidade. Então veja você, lá 500 anos atrás ele dizia que a Terra girava ao redor do Sol. 500 anos depois, já é verdade. Daqui a 2.000 anos, faz 1 milhão de anos. Enquanto existia o sistema solar, Claro. vai Mas por que continuar. o doutrina espírita, além de fé, ela nos explica que tudo passa. Até o sistema vai passar. Concordam? Exatamente. Vamos para outra? Vamos para outra? Pode linkar outra, Paulo? E é uma sequência muito bacana. Tu é o dono do... Ação e trabalho na fé. Aí tá A fé se traduz em... Olha só, nós estamos falando agora. A fé se traduz em atos e trabalho, agindo para a realização dos objetivos e não uma espera passiva. Ação, olha a ação aí. Ação e reação. Não cai do céu, pronto. É a fé positiva, é a fé materializada em ações. Senão não evolui. É como tu Não falou funciona. inicialmente, está dito, né? Está dito Uma aí, ó. fé sem ação Ela é não pode ser passiva. E por que não pode ser passiva? Porque as leis da natureza, elas são... O quê? Elas não são paradas. Nenhum dinâmicas. órgão, Dinâmicas. nenhum planeta, nenhum sistema, nenhuma galáxia é parado. Sempre tudo está em movimento. Tudo, Tu que é da área da ciência, pega o núcleo do átomo. Ah, também. Sim, tudo é em movimento, tudo é energia. Por isso que é energia. Nós somos energia, o mundo é Tudo é energia. energia. Então não tem nada parado. Então aqui o próprio trabalho que está como lei divina, é uma lei imutável, a lei do trabalho. Imutável, importante. Imutável, não tem fim. Deixa eu só... Claro, pode. Só passar um pouquinho pro feijão com arroz aqui. Tá, vamos lá. Tá? Só para dar mais um exemplo de fé. Porque Jesus, assim, ó, há 3 anos conosco, ele nos trouxe tantos Quantos anos? Não, ensinamentos, tem 3. né, e com relação à prodigalidade, né, da fé, usou vários exemplos assim, para deixar patenteado realmente o que é a fé. Sim, Né? na sua prática. Exatamente. Aquela história da Joana de Cusa, que todo mundo conhece, né? A Joana até foi uma das reencarnações da Joana de Ângeles, naquela época ela era a Joana de Cusa, e o Cusa era o marido dela, da Joana. O rico comerciante de tecidos, aquela coisa, naquela época o governador perdeu a patente de governador daquela província, e eles foram todos retirados, né? E os cristãos foram presos, eles prenderam os cristãos. E a Joana de Cusa naquela época já era cristã, né? E já mandaram elas renunciar várias vezes ao cristianismo, né? A religião na época dos judeus, ela não quis, não, eu tenho, a minha religião é a de Jesus. A fé que ela tinha no mestre era uma coisa impressionante. Só para resumir, pegaram ela, botaram na fogueira, ela e o filho. Estavam os dois, ela e o filho, parece que acendeu o fogo, as lenhas ali para queimar a Joana, e o filho da hora, mãe, renuncia, mãe, diz que tu não é cristã. Pode salvar. Exatamente, eu tenho a minha fé e não vou renunciar ao amor de Jesus. E ela morreu ali, né? Só que Jesus veio e tirou eles antes de morrer, ele tirou o espírito deles. Você sabe quem era eles? Eu sei quem eram eles, né? Joana de Ângeles e o Divaldo Pereira, filho daquela época. Que espetáculo! Muito fantástico. Olha, a preservação da fé, né? É atemporal, como tu diz, né? Dentro daquela época, acredito, e nos dando para nós que estamos agora reencarnados. Olha um exemplo que deixou eles Mas, esses pelo amor de espíritos, Deus, né, Benjamin? Eu falo muito Espíritos de dessas escola, coisas. né? A gente falou, Benjamin, da Verônica, da mulher que gastou uma fortuna com os médicos da época e não curaram ela. Mas ela disse, se eu tocar pelo menos nas vestes, tocar nas vestes do médico. Hemorrágica, Meu Deus do céu. Mas por isso eu faço uma pergunta agora aqui. Para que eu faço a pergunta, será, Paulo? Pode me escolher. Benjamin. O Paulo. Não, se te colocasse ali, vamos retroagir aos tempos medievais. Te coloco ali na fogueira de Benjamin, tu vai morrer, ou tu renega Cristo agora. Será que nós teríamos preparados? Aquilo que o Paulo disse há pouco. É forte isso, né? É forte, mas se eu tenho consciência e fé inabalável, a fé inabalável é aquele que os primeiros cristãos iam para a arena cantando, sabendo que aquele é o corpo físico que é perecível e é temporal. Tudo passa até o corpo nosso vai passar. Sabe por que eu perguntei isso para você? Agora, lógico que muitos mesmo espíritas, na hora
como se diz, na hora que precisa renunciar, na hora que precisa, não há aí fala mais exatamente. alto às vezes o quê? O medo, o temor, A a materialidade. materialidade. Por quê? Exato. Porque ainda é um ranço mental Claro. que nós temos das É um processo atávico ainda. Atávico, é o atavismo nosso. atavismo que está nosso. lá. Quer dizer, Sabe, mas isso não é ainda a fé raciocinada. Eu vou só dar um exemplo rapidinho, depois tu segue. Tá. Olha o caso de Pedro, o apóstolo Pedro. Tá. Todo ele, machão, todo ele, né? É o- Aquele Era o líder. aquele Se poder julgava o todo, maior amigo aquele, de Jesus. eu cito rapidinho 3, 4 situações dele para justificar a fé que não é raciocinada e depois a fé raciocinada no próprio Pedro. Pedro, o pescador, estava pescando, na hora apareceu um vulto, entre aspas, e eles com medo. E aí era o Senhor que vinha sobre as águas, caminhando. Jesus. Não tenhais medo, Não é fantasma. Senhor, né? Muito bem. E ele convida Pedro a descer do barquinho e caminhar sobre as águas. Nós todos íamos afundar. Larga tuas redes, Vem, vai ser bom, pescador de vem. homens agora. Ah, Mas eu não posso caminhar? Não vou afundar, Eu não vou vou afundar, afundar, tá bom. pode vir. Aí a fé dele começou a caminhar, naquele ele começou a afundar, que ele perdeu a fé e Mas foi vacilou, a fundo. Aí gritou para eles. Eu vou me afogar, senhor. Exatamente. Primeira situação. Segunda situação dele, então ele tinha a fé bem pequenininha, menor do que aí. E é para trazer para a nossa natureza humana ainda, né? É uns exemplos Claro, vários. muito É um fantástico. O espetacular. segundo, não, eu não vou lhe trair, não vou aquela coisa. Jamais, senhor. Ah, Jamais. Pedro, muito menos. Menos, Antes que o galo Vai fazer pior do que tu imagina? Antes que o galo canche, a primeira vez tu já me ligou 3 vezes, aconteceu. Depois, a terceira situação para pular na quarta e última, que demonstra a fé robusta. Por enquanto, só a fé ainda pequenininha. Depois Era ela, titubeante. depois ela cresceu. A terceira situação, não, quando Jesus na ceia, já disse amanhã, eles vão me entregar, eu vou morrer, mas nem de jeito nenhum. Nós vamos lhe defender, você não vai ser preso, ninguém vai lhe... O que aconteceu? O soldado veio, Cortou a orelha, aquela E coisa ele toda. te desembainha, né? Embainha aquela coisa. E depois na crucificação. Onde estava Pedro? Escondido. Não tinha fé nenhuma. A maioria Ele não só foi ter fé robusta, cristalina, forte, depois da morte de Jesus. Aí sim, começou a pregar o evangelho, e lá na crucificação dele, de cabeça para baixo, que ele pediu, entendeu? Aí ele passou a ter a fé depois da morte de Jesus. Então é isso que acontece com todos nós também. Nós começamos a ter fé pequenininha, aquela que está lá na nossa consciência, mas aos poucos tendo vontade de crescer, como a gente já discutiu aqui o trabalho, pode angariar essa fé. Mas vocês pararam para perceber uma coisa que Tá terminando, eu quero. assim, ó, pegando o que o Benjamin falou, olha só, lembra no início que a gente falou sobre o grão de mostarda? O que nós falamos agora? Olha só, a parábola ensina sobre o crescimento e a transformação, que o reino de Deus é algo que se desenvolve gradualmente. Através dos processos reencarnatórios. É gradualmente que nós vamos ascendendo essa escala, Paulo. E até nessa. Ninguém tem essa fé robusta, eu digo aqui, né, nesse estágio que nós estamos, a não ser esse espírito de escola. E mesmo Pedro. Por isso que o nosso crescimento moral, espiritual, etc., vai crescendo, a nossa fé vai se robustecendo, porque a nossa ligação com o Pai, a natureza com não dá Deus, salto. vai ser tipo a mediunidade. Nós nascemos com muito pouco, que a mediunidade é um instrumento que fala com o Pai. Exatamente. Já a fé é um instrumento que liga ao Pai, bem a E diferença. se tu viver 80 anos é muito pouco tempo para adquirir Então uma outra existência. a fé liga ao Pai e a mediunidade fala com o Pai. Eu só queria um parêntese aqui para avisar para vocês que estão nos assistindo. Você viu que o nosso programa é um programa alegre, um programa de nós brincamos muito com os outros. Mas tem que levar de forma lúdica, né? Muito Divertida, né? tranquilo, lúdica, exatamente, que nem crianças, mas crianças sérias. Sim, falando de coisas sérias, né? Tá? De forma suave. Para deixar mais alegre, mais tranquilo.
E outra coisa, nós temos, falando novamente em fé, a pedido de muitos irmãos que pediram para nós fazer Retornar ao novamente o assunto, trabalho, né? A gente vê que o trabalho da fé foi tratado de muitas coisas sobre a fé e muitas coisas hoje diferentes, mas que também... E se tivesse outro programa, É. não esgotaria o Não tempo. esgotaria, Eu não. acho Ia que- linkar outras informações. Olha, cada assunto desse que Jesus trouxe, eu acho que vai passar o ano inteiro E falando. outra coisa, né, Paulo? Como espírita, a gente sabe que a É. gente está sendo assessorado pelo mundo maior. Não, Eles vão direcionando é. a coisa. É. Funciona assim, né? Exatamente. Então, a palavra é essa aí, tratando coisas sérias, brincando, porque nós temos que ser assim. Tem que trazer alegria Porque é da em tudo nossa aquilo natureza, né? que nós estamos fazendo, né? Hein, Essa Brisa? é a Aqui, ó. verdade. Aí ele começa na sequência, Paulo. Por isso que a gente falou isso, a fé, uma das características da fé espírita é a força interior. É um sentimento poderoso, uma força que nasce do íntimo do ser e se manifesta nos momentos mais desafiadores. Isso é uma verdade. É uma verdade. Esse verdade, momento né? desafiador que é o exemplo agora que você citaram. O Paulo citou da Joana. Da Joana. É um momento crucial da morte, quer dizer, sabedora que tem no plano espiritual algo até melhor do que aqui, entendeu? Essa é a fé que nos conduz. Ah, mas É a certeza de que... Ei, Paulo, eu vou ter que linkar uma história, não vou ficar só com a história da Bicusa. Eu vou linkar a Capitão Maurício, da Cruzada dos Militares Espíritas. Ele porque Pode ser? foi mal. Ele veio, ele tá puxando Eu fui lá, a eu sou com a sardinha dele aqui, ó. mauriciano ainda. Assim, ó, Capitão Maurício era um chefe, né, de uma legião, Do Molejão. legião tebana do Império Romano. E ele teve uma missão de ir atacar os cristãos da época e matar. Foi demonstração de fé Olha maravilhosa. só, gente, vocês conhecem essa história. Matar os cristãos. E ele tinha... recebeu a ordem do imperador que ele teria que matar. Aí ele reuniu todos os soldados. Eu não lembro agora se eu vou... Pode ser que eu fale uma coisa que não é verdade. Ou era 300 mil ou 30 mil, uma coisa assim. Né? Sob o comando dele. Aí ele reuniu todo o povo, estava no deserto, na região tebana, e falou assim, olha, eu recebi uma ordem do imperador para que eu vá atacar os cristãos. Mas eu não vou. Porque eu me converti ao Cristo. Eu conheço a história deles que tocaram no coração. Se vocês quiserem ir, sejam livres, podem ir. E quem ficar comigo sabe, né, o que vai acontecer. É a morte certa. Benjamin, que nenhum arredor dali, todos foram ficando com ele. Aí chegou a tropa, né, os soldados, todos os lanceiros e os flecheiros, eles foram colocados todos assim, perfilados, e foram alvejados no momento da morte. Eles caíam, a história conta que eles caíam, batiam na areia, levantavam aquela poeira, os corpos iam caindo mão. E aí eles foram levantando, os que estavam caindo, os espíritos, né, começaram a olhar, disseram, mas eu não morri, e via naquela poeira longe uma imagem se aproximando. Era o Cristo. Venham comigo. Agora vocês se tornaram cristãos de verdade. A região tebana toda. Não foi o caso do Elias, né? O Elias foi diferente. Poderia ter. Mas vamos deixar... O caso de Jesus, porque que morreu. Foi Porque a maioria poderia ter abandonado, né? Não fosse flechado, morrer agora por uma causa que Se eu nós fôssemos citar os exemplos de Maria Madalena, Zaqueu, né, aquele que morreu na cruz com Jesus ali, são vários exemplos, e a quantidade de pessoas que ele curou, né? Tem Certo, Benjamin né? e Paulo. Essa aqui vai para nós, vai para todos os nossos irmãos que estão. Tem mais um elenco teu? Tem mais dois só, acho que dá tempo. Dá tempo pra gente. Nós Dá estamos tempo, sem né? tempo, nós não temos mais na rádio aqui. É direto? E, irmãos, aqui, ó, vai para vocês que estão em casa e para todos nós aqui, que a fé, a característica da fé espírita também, ela fala sobre a paciência e a esperança. Ela diz assim, ó, permite enfrentar os problemas com maior resiliência e alegria, inspirado na confiança da providência divina. Olha só. Mas aí é Nós não que tá. estamos Por só. que eu tenho a fé, digamos, robusta, que me leva a esperança e a... Qual é a outra que tu disseste? Esperança é caridade? Paciência. Paciência. Veja só, se eu não tenho lucidez e certeza que me leva a algo melhor, eu não tenho fé. Não, nada acontece. Então a fé é a certeza que me leva a algo melhor. Todas as pessoas que morreram, Joana de Cruz e milhões de outras, é porque sabiam
com certeza de que aquela morte era passageira e do outro, para onde eles iam, era melhor. Com certeza. Porque se eu não conheço a vida futura, por isso que no início do nosso trabalho eu falei, se eu não acreditar em Deus, que quer só o nosso bem, mesmo naquelas horas difíceis, eu tenho que acreditar de que Deus está do meu lado, me guiando e querendo o melhor para mim. Ah, mas eu estou sofrendo, mas naquele momento o sofrimento é o melhor para mim. Porque Deus, como nosso Pai amoroso, Ele não quer o mal. Não vai nos abandonar? Nunca vai nos abandonar. Então, mesmo que eu esteja sofrendo, se eu sei que aquele sofrimento é passageiro e necessário, eu tenho fé. Essa fé que, passando esse momento difícil, desafiador, eu encontro uma coisa melhor. Essa é a fé. Essa me Agora, e aí que vem a palavra esperança. Não esperança de esperar. Bem claro, é do verbo esperançar. Não é de esperar. O esperar eu vou levar chumbo aqui. Não se coaduna com fé robusta o verbo esperar, e sim o verbo esperançar. Mas por que eu esperancei, Mário? Veja só, esperança é por quê? Porque eu vou esperar, porque eu tenho certeza que aquele tempo eu vou chegar numa coisa melhor. Claro. Eu acredito. É diferente do esperar. Porque se eu espero, eu não tenho fé, e se a coisa não vem? É passividade. Entendeu como é? Agora, o esperançar, eu tenho certeza que virá. E vou seguir Mas o trabalho. Vou trabalhando para isso. Exatamente. Vou trabalhando. Veja como é que é A dinâmica da coisa. E a última da palavra... Tem duas, agora são duas. Paciência. Daqui. A paciência é irmã gêmea da esperança. Eu tenho que ter paciência para esperar o tempo passar, para almejar a coisa. A ciência da paz. E aqui fala outra coisa, diz a conquista e a evolução. A fé é algo que se conquista lentamente. Com esforço, olha só, Paulo, que vai linkar bem com a nossa doutrina, com esforço, estudo e experiência. Foi aquilo que eu falei, marcando o progresso espiritual do indivíduo. A busca do conhecimento não adianta nada se tu, né? Pode ter uma cultura espírita muito grande, um conhecimento muito grande. Paulo, tu começou falando aqui, logo que tu abriu o trabalho, que estava fazendo a introdução, na abertura do trabalho, tu falou uma coisa, que uma das caridades que a gente deve ter com a doutrina é a sua divulgação. Ah, com certeza. Né? Uma caridade. O Kardec perguntou aos espíritos qual é a caridade que nós podemos fazer com a doutrina? E a divulgação. Se nós divulgarmos a nós doutrina, estamos divulgando o quê? Conhecimento. Conhecimento. Exatamente. Quantas pessoas são, às vezes, sedentes para aprender, mas não tem com quem e onde. Então, nós que temos um pouquinho mais, temos o dever de transmitir aos outros, porque aos outros, quando recebem esse ensinamento que a gente tem, por exemplo, veja só, aí desperta a fé na pessoa. Porque ele passa a ter conhecimento. Que recebeu aonde? Do fulano, enfim, a coisa e não sente espírito. Conhecereis a verdade, a verdade. Sabe que o Benjamin está falando isso? Eu estava pensando exatamente isso aí. Ó. Qual é o nosso objetivo, Mário e o Benjamin? De nós estarmos aqui na casa, tentando nos aprimorar moral, espiritualmente, intelectualmente, mas nós não podemos, como eu sempre digo, ser um livro fechado que ninguém possa abrir para saber o conteúdo do livro. Então nós temos uma obrigação realmente. É dever. Em que lugares. Por isso que nós somos inseridos nesse meio, né? Embora, assim, às vezes até em lugares. Não quer dizer que a gente não pode pelas provas, né? Exatamente. Então tem lugares assim, ó, que tu é debochado, tu chama de gozação, né? Mas nós nunca, meus queridos irmãos, podemos perder a oportunidade de dar uma pincelada, uma cutucada em alguma coisa que Jesus nos falou. Divulgar essa coisa. Divulgar. Nós temos o maior exemplo nosso de fé, nosso querido Chico Xavier. Meu Deus! Um exemplo de fé, né? Então, tudo aquilo que o Chico falava era baseado em Jesus. A fé que ele tinha no Mestre, que ele tem no Mestre, é uma coisa impressionante, que passa para nós assim, e isso nós temos que falar mais em Chico, né, dar os exemplos que são inumeráveis do Chico, nós temos a obrigação de falar sempre Chico, 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 aonde nós estivermos, trazer qualquer coisa do Chico. Né? O que eu ia falar, Benjamin?
Esqueci o porteiro. Tá. isso aí. Johnny, vamos ver, Johnny. Vamos Como ver é que tá? a divulgação da... O pessoal, eles se manifestam aí? Estão mais quieto. Ah, é outra Quando coisa que eu vem pra esqueci. cá agora, aqui na frente, tu fala dos trabalhos da casa. Eu Isso tá esqueci, legal. eram 3 coisas que eu ia falar. A alegria, pode sentar, Johnny. A alegria do trabalho aqui, nós ficamos brincando, dizendo coisa. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês que estão no outro lado da linha aí, ó, façam perguntas, questionamentos. Interessante, é. Tá? Se quiserem Sobre o fazer tema, uma né? pergunta, tá? Ou o Mário responde, ou o Benjamin Paulo, responde. ou o Benjamin. Não tem problema. Tá? Vamos lá, Johnny. Se a gente não souber, o evangelho sabe, né? Aproveitar aqui e agradecer aos. Puxa aí, Johnny. Agradecer aos. Não, levanta. Tem que levantar. Tem que levantar. Agradecer aos 30 mil seguidores que nós tivemos no mês passado, né? 30 mil? 30 mil visualizações, nós tivemos 30 mil No mês passado? aparelhos diferentes. 30 mil? Oh, 30 maravilha. Obrigado, Paulo. 30 mil irmãos. De com vários fome, né? lugares do Brasil, né? E isso é bem interessante. Então eu vou falar aqui agora um pouco o pessoal, também falar do nosso YouTube. YouTube lá, futuramente a gente pode até fazer ao vivo. Muitas pessoas perguntam, por que não faz ao vivo no YouTube? Porque o YouTube, a gente precisa de 1000 inscritos, pessoal, para fazer uma live que tenha alcance. Quantos Não adianta a gente inscritos tem? fazer agora, então a gente está só fazendo A divulgação. O YouTube é Chico Xavier Bagé, Chico Xavier Bagé. Só isso aí, Entra né? lá e só se inscreve lá. Daqui a pouco esse programa vai estar no Chico Xavier Bagé. Todos os programas depois que estão ao vivo no Facebook, mais tarde vão para o YouTube. Você pode ir em qualquer momento, porque tem pessoas que dizem assim, eu em casa posso botar na TV. O YouTube é o único que pode botar na TV, Pode né? espelhar, né? Pode espelhar. Não, pode olhar na TV, na Smart, né? Na TV grande. pode, claro. Isso. Então, Tem um aplicativo do YouTube. tem um amigo nosso lá de Tem, mas quantos tem inscritos já? Nós temos lá, ainda não temos muitos. Nós temos nós estamos Vamos fazer a campanha, tá? Vamos fazer uma campanha. Eu aí. achei que eu O peço pessoal do aqui, Facebook, nós já temos vários inscritos, né? Faça a inscrição lá no encarecidamente, YouTube, meu. né? Pra gente alcançar o maior número de pessoas. Futuramente, Chico Xavier Bagé, só isso aí, né? só. E o único E o pessoal vai lá e se inscreve, Jones, é isso? vai lá e se inscreve lá, Chico Xavier Bagé. Tá. Vai nos ajudar e muito, porque Tu já fez chamamento lá no Face do Chico? eu faço, estou fazendo chamamento, mas lá a gente, pelo menos a gente já começou, a gente publica lá os vídeos, né? Claro que lá o alcance não é tanto, porque O YouTube é bem mais, né? Não, o YouTube é bem mais, então, depois que a gente tiver o YouTube vai ser bem melhor. Nós temos 145 inscritos, até aqui. Só 145? Muito pouco, né? 145. O universo tem quantos mil? 30 mil? Falta Não, nós 865. precisamos até pode agora, mas nós precisamos, para movimentar, nós precisamos de 1000 inscritos lá. 1000 inscritos. Nós já temos, Não, mas não é- no não, Facebook isso aí- nós temos 3000, Rapidinho, só no você- Instagram nós temos quase 2000 já As pessoas inscritos. do Instagram podiam migrar. Também, vou convidar o pessoal do convidar, Instagram claro, também, exatamente. que é um público já diferente. do E Instagram fazer com o também. pessoal da casa também, do Entre público, assim. Instagram e Nós temos 2000 no Instagram. Não, entre Instagram e Facebook nós Nós temos daria quase um 5 número mil suficiente, seguidores. né? Então, E já chegou alguma pergunta? Não, o pessoal não manifestou. então vamos chegar aqui, eu vou falar agora que... Não, tem que... Para se inscrever, tu diz, Não, mano? não, é uma pergunta diferente ao nosso tema hoje. Vamos ver os temas aqui. Vamos lá. A Zélia Messa dando boa noite. Nice Pinto, boa noite, irmãos queridos. Abraço desse. Nice. A Raquel Antunes, queridos, bom trabalho. O Damião Gomes dando ótima noite para todos. Boa noite, Damião. Aqui a Luciana Nunes sempre presente, Luciana. né? A Zélia Messa também, que eu falei. O Paulo Vinícius Dias Pereira. Boa noite, irmão. O teu filho, Paulo. Filho. A Sandra Fátima, graças a Deus, ó. Falando aqui. A Odete da Rosa Rodrigues também dando um alô. Também tem o Ari Colares dando boa noite aos componentes da mesa. Importante tema escolhido. Boa noite. Já volta aí então da mesa. Edson Moraes dando paz e bênçãos aos queridos irmãos. Igualmente, irmão. O Sandra Fátima também dizendo, né? Jesus é rico mesmo. É filho de Deus. Ela botou assim, aqui. A riqueza de Jesus, né? Que ela está dizendo. Helenara Nunes, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs.
Um ótimo programa. Abraço, grande Helena. abraço. Lá também. É a mãe da Luciana, né? E a Luciana também, né? Luciana Falando também. boa noite, meus queridos, ótimo É. programa. A Magda Gonçalves dando uma boa noite. A Magda, minha irmã? Gonçalves. Deve ser minha irmã. Magda Gonçalves. Ela que faleceu, minha irmã que tá aí. Onde eu buquei. Prestigiando, mano. Luiz França dando boa noite. Luiz França sempre boa noite, irmãos. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos. Um abraço da Bia Jardel e Nicole. Sempre os três dando uma boa noite também. A Berenice Gil também, que está muito sempre presente aqui, né? Um abraço. Mais uma noite de estudo. Obrigada, irmãos. Aí tem também o Sebastião Moraes também participando, dando boa noite. Hoje o pessoal, estamos olhando o tema, ele falou um belíssimo tema. Alô, amigos, belíssimo tema da fé, Júlio Santos e São José do Norte. Olha, abraço aos amigos de São José do Norte ali. A terra da cebola. A Lúcia Cardoso, aí tem uma pergunta, Lúcia, como ter fé em um momento de desespero? Abraço de Pelotas. Vamos esperar o Paulo chegar aqui e vamos falar sobre isso, Benjamin. Tá. E Como é que é o nome dela? Lúcia Lúcia Cardoso. Cardoso? Pelotas? Pelotas. Pelotas. O que ela pergunta? Como ter fé em um momento de desespero? Quando uma pessoa está desesperada, né? É difícil. Tem... Que deve ser na parte que deve ter fé, né? Lúcia Cardoso. E quem é lá? Tem São José do Norte também, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais. Vou entrar aqui de volta, porque às vezes tem uns que entram. Agora. Você consegue editar alguma coisa ou não, Jones? Antes de divulgar? Consegue editar? Não. Não, aí. Tu bota na íntegra. Na íntegra. Não... Paulo, Parabéns. temos irmãos de São José do Norte mandando abraço. Mas, olha, Pelotas. Tá? Queridos, amo vocês. A Raquel Antunes também botou muito bom trabalho. Abraço. Tem uma pergunta, você tem uma pergunta aqui. Quem mais pergunta? Não, é essa pergunta. A Lúcia? Lúcia Cardoso? Quer que eu repita aqui? Não precisa. Aqui. Como ter fé em momentos difíceis, né? O Júlio, belíssimo tema da fé de São José do Norte, lá Passa a Balsa. Lá eu morei em São José do Norte. Eu fui com a balsa, eu passei lá, fui lá em São José do Norte. A terra da cebola, pô. As balsas eram 3 balsas, era flecha. Pra ir pra lá tem que passar a balsa. Eu estudei lá. Eu já fui lá. Peguei um temporal. E Não é bonito, né? Do canal ali. Uma pergunta. Meu Deus. A Lúcia Cardoso de Pelotas. Como ter fé em momentos de desespero? Vamos lá, pessoal, vamos responder para a Lúcia. Aí, Mário. Aí, então, irmã, como ter fé em momentos de desespero, né? Parece que é difícil, parece que não é fácil. Realmente, no primeiro momento que a gente olha assim, parece que não é fácil mesmo, né? Mas é possível sim. Sabe por quê? Porque nós temos aquela perspectiva, aquela asservativa, que tudo passa, irmão. Por mais difícil que seja, vai passar. Você pode ter garantia com certeza. É desenvolver a fé, a confiança em Deus, em Jesus, nos ensinamentos do Evangelho ali, vai te alimentar. Alimenta a tua alma, teu espírito, de coisas positivas, de coisas de esperança, tendo a certeza que tudo passa. Olha, uma outra coisa, um momento de desespero. Olha, a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós reencarnamos, né? E temos que passar por provas e expiações. Prova todo momento tem. A expiação nada mais é do que o pagamento, né, da consequência dos erros que nós cometemos na vida passada. O nosso presente, Luciano, presente é o reflexo do nosso passado. Todas essas dores que sentimos hoje, agora, dessa encarnação, pode ser dessa reencarnação, mas a maioria vem com processos kármicos, né? Então, as doenças orgânicas, doenças físicas, doenças espirituais, tudo diz respeito ao escoamento da consequência dos erros do passado. É como se fosse passando uma lixa, um buril em nosso corpo e está doendo, está sangrando, mas está limpando a nossa alma. Um outro objetivo pelo qual somos procurados, isso que o Mário falou agora aí, ó, procura uma religião séria, conversa com Jesus. Lúcia, todos nós temos um amigo espiritual, um anjinho da guarda. Nós não sabemos muitas vezes quem é essa criatura, mas temos a certeza absoluta que Jesus colocou
em nossas vidas para que nós pudéssemos falar com Ele. Faz uma exposição de motivos para Ele, diz que tu está passando por isso, por aquilo, mas pede força e coragem, tá? Para que tu possa passar pela tua dor, pelo desespero que tu está passando. Uma outra coisa também, que não é uma alternativa, que é usada para despertar a nossa fé. Nós estamos falando de fé, não é? O Chico Xavier diz que tudo passa, isso aí também vai passar. Mas nós temos que caminhar com nossas pernas em direção de Jesus e procurar despertar em nosso ser esta fé que vai remover essas montanhas, essas que estão dificuldades. paradas. E Paulo, me São lembrando montanhas, da tá? Adriana também ontem que ela falou, é importante isso, a fé é uma ferramenta importantíssima, mas é importantíssimo você falar, peça ajuda, compartilha da sua dificuldade, do seu problema, porque você vai ter amigos, vai ter família, né, Paulo? Isso é muito importante. E você vai ter amigos encarnados e amigos desencarnados ajudando nesse processo de melhoria. De onde é que é essa menina aí que falou isso? Pelotas. Hein? Pelotas. Tem que falar os patrocinadores só um pouquinho. Mas tu pode falar? Tá, fala. Ouviu nossos patrocinadores, fala. então, novamente. Aqui, ó, falei eles. Então daqui. Esses Pode aqui. ler, esses aí. Em ordem. Olha aí, gente, os nossos patrocinadores aqui. Aqueles que nos dão a solução para o nosso arroz e feijão aqui da casa. Você nas mãos do projeto. A Rede Conisul de internet, tá? Olha, é a melhor rede de internet. Na Rainha da Fronteira. Da Rainha da Fronteira, tá? Essa menina aqui é um amor, tem aqui a Claudiane, o nome dela, e ela está agora em Alegrete, tá? Em Alegrete, é um amor de criatura, a Claudiane. Às vezes ela vem aqui na casa, ela que é a chofona aí. Rede Conisul da internet. O JC Pintura Automotiva, chapeamento e pintura em geral. Rua Jorge Abdal Calil, 566, bairro Getúlio Vargas. Olha, sinceramente, eu desconheço uma pessoa que faz um trabalho como esse. Ele pega um carro de cada vez, tu vai lá e bota o carro lá para dentro, fecha tudo. Colaborar com o nosso irmão. Exatamente. Quer dar uma pintada no carro, uma reformada no carro, visita o nosso irmão. O cara, não, exatamente, chega amassado, todo desmanchado, ele faz tudo novo lá. A Estância São José é um espetáculo isso aqui também. Turismo rural. Na BR-293, quilômetro 223, Dom Pedrito à direita. Mas é aberta a visitação, isso? Sim. É um lugar Tranquilo, espetáculo aquilo lá. É um lugar turístico. O telefone é 999 460236. Falaram com a Raquel. Mas lá está o Miro. É o cara mais cheiroso que eu já vi na minha vida. O lírio vem chegando. E você vai sentindo o perfume do lírio. Do Miro. Tá? E o Recanto de Lazer aqui pertinho, gente. É um espetáculo. Na Vila Floresta ali. Ó. Campo de futebol, salão de festa, churrasqueira. Vamos fazer um encontro lá. Nós temos já marcado agora para o dia 21. Tá? Churrasqueira externa, sala de jogos. Faça sua festa, contato é o 53 999 60 70 20. Fala com a Luciana ou a dona Orreda, é uma senhora uruguaia, amicíssimo, que uma mulher maravilhosa, dona Orreda. Um abraço, dona Orreda. É isso aí, exato. Os senadores já foram divulgados. E Benjamin, dá quem sabe uma colocada mais para a cerimônia. Além das colocações que vocês puseram, eu diria o seguinte, fazer uma pergunta a si própria, né? Por que eu estou passando por isso? Tem uma origem. Qual é a razão? Porque tudo tem uma causa. Então é lógico que aí parece simplista essa pergunta, mas não é. Não é porque Sócrates, 535 a.C., já pergunta, ele fazia essa pergunta. Quem sou eu e por que eu estou passando por isso? Se tudo tem justificativa e, como diz o nosso irmão Paulo, tudo passa, mas esse momento de angústia, esse momento difícil pelo qual estou passando, eu tendo fé de que tudo passa, mas tem que ter fé mesmo.
Então a fé estribada em tudo aquilo que nós aqui ao longo desse Transporta a montanha, né? E Transporta essa a montanha que tu está passando, essa angústia, é uma montanha que se referiu Que ao vai, Evangelho. Não é uma montanha Você vai física aí de transpor, com pedra e certeza. terra. Não. Tanto é que essa expressão que lá no início do nosso trabalho, o nosso irmão Mário trouxe da semente de mostarda, ela foi colocada dentro de um contexto. E de um contexto em que, né, o paciente veio e os apóstolos não conseguiram curar aquela criança, o filho do soldado romano, que se atirava em fogo, se atirava na água, caía, né, se babava todo, chamava de louco. Né, e foi a Jesus e Jesus curou. E aí Pedro, aquele Pedro que nós falamos aqui, Você já negou? perguntou a Jesus: por que, mestre, o Senhor curou e nós que seguimos a risco o que o Senhor nos orientou para curar, não curamos? E o que respondeu Jesus? Chamou inclusive, até, exatamente, chamou, quer dizer, deu um puxão de orelha até forte para os discípulos, até quando... víboras, eu terei que estar aqui com vocês. Era só incrédulo. Né? Vocês são incrédulos, turma de incrédulos. Incrédulo significa não ter crença, não ter fé naquilo. Se toda a vida dele ele diz que foi a fé que curou, por que vocês não têm fé de curar? Ele disse: se você tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam para essas montanhas. Qual montanha? A montanha do guri, que estava mal, que se joga, que chamava de louco, então era a loucura dele. Essa era a montanha do pai, né? que se referia a... Então, para essa nossa irmã, para concluir, é perguntar a si própria. A você, minha irmã, pergunte: por que eu estou sofrendo? Qual é o tipo de angústia? Você vai tirar um ensinamento de tudo isso. Você sabe que a gente está falando de coisas que acontecem longe e perto de nós, né? Mas eu gostaria de trazer também aqui a baila, coisa que acontece aqui na nossa casa. Nós temos aqui um trabalho que se chama fluidoterapia intensiva. O espírito médico que nós conversamos, já falei em outra oportunidade aqui, e ele pediu que nós veio para criar um trabalho de cura na casa. Que nós não disséssemos de cura, apelidássemos a fluidoterapia intensiva ou apelidássemos de caminha, e nós temos a caminha. Olha, eu estou dizendo para vocês assim, no início até meio cético assim, será que estão curando, será que não estão curando? Né? E realmente eu falo com as pessoas, e pergunto: tu tem fé? E falo alguma coisa que Jesus, a tua fé te curou, como nós falamos aqui. Se tu tiver fé, orar vem do latim, né? Orar é falar, né? Do latim, acho que é assim. Orares, falar. Fala com Jesus, ora para Jesus, conversa com Jesus. Sem pensamento, né? Não, mas tem gente tão assim, que pensa que tem que falar. Não, que tem que falar. Não precisa verbalizar. Porque a maioria das pessoas que vêm na casa, Mário e Benjamin, são neófitos, não tem religião, tá? E 91% ou mais, eles vêm pela dor e não pelo amor. Né? Essa que é a verdade, chegam aqui sofridos. Né? Eu só quero trazer um exemplo de uma moça que esteve aqui, ela esteve agora aqui, e feliz da vida se abraçou em mim e disse: seu Paulo, estou enxergando tudo. Ela chegou cega aqui na casa, cega. Um tumor tamanho de uma bolinha de gude, uma coisa grande assim, entre os dois olhos. E era uma cirurgia de alto risco. Né? Alto risco. Ela tinha que abrir toda a cabeça dela, né? Tirar, para fazer a cirurgia. Meu Deus! E ela chegou aqui, se abraçou em mim, chorava, e disse: seu Paulo, eu fui lá no médico em Porto Alegre, o tumor estava do tamanho de um grão de ervilha, diz ela assim, ó. E a operação foi um sucesso. Eu digo: mas é tua fé, como disse Jesus. Foi alicerçando todas. Então, uma conjunção de fatores, né? Então isso acontece aqui na casa. E assim como essa moça aí, ó, que veio aqui dar o testemunho, e eu vou pedir para ela falar agora que ela estiver aqui, como deram o testemunho, aquele que despertou a fé daquelas criaturas, gente,
naquela tarde de aquele dia da psicografia, quantas pessoas choravam ali, demonstrando, né, pelas cartas que receberam, nossos irmãos psicógrafos, demonstrando a fé. E eu vou buscar a casa, vou buscar isso, não, busca se tu quiser, né? Mas vê o que diz a tua consciência. Se a tua consciência necessita realmente, se tu necessita de conhecer melhor Jesus, procura uma religião séria, que te esclareça, né? Que te console, como é um dos objetivos da nossa doutrina. E faz a reforma urgente. É. A reforma Então, urgente. várias pessoas que estão fazendo esse tratamento da caminha que nós apelidamos, olha, 100%, eu posso dizer 100%, melhoraram, né? Porque tem aqueles freios de carro que ficam um pouco puxados para não correr demais, aquela coisa toda, né? Mas olha só a pergunta, Paulo, que Jesus fez ao soldado, pai da menina. Ah, exatamente. Tu credes que eu posso curar? Tu credes? Sim. Então veja você, Jesus sempre fazia. Ele espera que você fé, abra. ele dava lição de... Tem que abrir. Exatamente. Então, isso é importante, não fazer que nem os 10, os leprosos que 9 não voltaram. Só um voltou a dizer. Então, se essa nossa irmã teve essa bênção de ser curada, ela está No final da prova, né? quer dizer, a vinda dela, né, a sequência dela aqui é um trabalho contínuo que ela vai... Exato. E ela- Que lição ela vai tirar desse processo, Paulo? É, De reformular intimamente, né? Se tornar uma pessoa Por melhor. isso que eu falei para a Lúcia agora aqui, Esse essa é o menina processo. de Pelotas, né? Que uma das alternativas que é usada para que não se perca nenhuma ovelha do rebanho, como disse Jesus, uma das alternativas não é maldade, não é castigar, nada disso. É para abrir essa consciência. Com certeza. Né? É resgatar, né? Porque nós fomos chamados há mais de 2000 anos, 2025 anos, meus irmãos, que Jesus nos chama pelo amor e nós não estamos chegando a Jesus pelo Vamos amor. pela dor, na maioria Como das nós vezes. estamos assim nessa transição planetária, talvez seja a nossa última reencarnação numa terra de dores, de expiação, nós estamos sendo chamados amorosamente, por mais paradoxal que nos pareça, através da dor, da angústia, da aflição, todas essas doenças do corpo, como as doenças da alma, nós estamos sendo chamados. Né? Então, assim, nós temos que despertar esse sentimento profundo da fé, ter a certeza que nós caminhamos e não caminhamos sozinhos. Temos alguém que caminha conosco. Então, eu visualizo assim, ó, Jesus caminhando à nossa frente, deixando as pegadas no chão, e nós vamos pisando nas pegadas do Mestre. E vamos chegar em nosso destino, tendo esse conhecimento, esse despertamento que vai nos trazer muita felicidade e muito mais amor em nossos corações. É que nem aquela música, Pegadas na Areia, né? Pegadas nas areias. É, mas eu só vejo um par de pegadas na areia. Exatamente. Mas nos momentos mais difíceis eu te carreguei, de uma forma agora. Mas antes que o Benjamin fale, ele acabou para falar. Tá pulando Não tá? Tá saltando da Tá saltando da Bahia. Bahia. O Benjamin gosta de falar e é muito bom que ele fala. Esse nosso programa... Não, mas sabe o que eu tava pensando aqui, Paulo, Benjamin e Jones? É que esse tratamento da caminha, a flitoterapia, esse tratamento espiritual, não só a nossa casa, todas as casas, né? Às vezes não tem uma régua, não tem um termômetro para medir. Às vezes os amigos espirituais agem, a gente agradece por aquele que foi curado, mas às vezes a gente não tem consciência daquilo que não me chegou. Poderia ter sido grave. Entendeu? Exato. Porque os amigos espirituais, porque ninguém sabe como é que estão teus órgãos por dentro. De repente, pelo teu merecimento, pela tua conduta, pela tua modificação, os espíritos vêm e agem e retiram o nota e eles nem te dizem que retiraram. Não precisa. Eles não vão se envaidecer com isso. E às vezes tu retira, sem medo que tu saiba. Isso é muito importante. Aquilo que não temos conhecimento, mas que a nossa fé, com a ação persistente desses amigos benfeitores, nos cura de mazelas que a gente nem imagina que não nos chegam. Bom, nós estamos praticamente na No hora. fim, né? Falta 5 minutos. Podemos falar mais. Podemos dar um mais. Então, Mas então, gente, eu acho que a fé é muito importante em nossas vidas. É uma bússola que nós temos que seguir, porque nos dá É uma âncora, né, Paulo? um itinerário exato, assim, por onde nós devemos colocar os nossos pés. E tudo aquilo que nós fizermos com fé, né, com essa fé robusta, porque está no Evangelho 2 tipos de fé, né? A fé titubeante e a fé robusta.
né? E também tem a fé humana e a fé É divina. divina. Só para nós terminar, quero terminar com a minha palavra aqui, falando nessa fé humana e a divina. Está no Evangelho isso aí, tá? Então a fé humana é o meu magnetismo, né? Aquele magnetismo descoberto por Anton Mesmer, Anton Mesmer, um austríaco que se radicou na Alemanha, que descobriu o nosso magnetismo, que eu, sem pedir ajuda para os espíritos, nem para Jesus, nem para Deus, eu tenho um poder, né, através do meu magnetismo, de curar as pessoas. Através do meu pensamento positivo, né, da minha energia, eu curo uma pessoa. Essa é a fé humana, a certeza que eu vou atingir esse objetivo. Mas olha só, qual é a receita, qual é o conselho dos amigos espirituais? Porque existe a fé divina. Olha só, se nós aliarmos a nossa fé humana à fé divina, nós iremos fazer aquilo que Jesus garantiu que nós faríamos um dia. Potencializa. Exatamente, tudo aquilo que ele fez e ainda muito mais. Porque Jesus não teve tempo, 3 anos para fazer tudo, e assim mesmo, olha só, né? Jesus deu tudo para falar a vida toda e outras tantas vidas nós estamos falando sobre o ensinamento de Jesus. Então, se nós trabalharmos a nossa fé robusta, né? Essa certeza que nós vamos atingir o objetivo, e aliarmos a fé divina, chegaremos a isso que nós fazemos aqui, ó, na fisioterapia intensiva, né? E outras questões que tu falou, que nós vamos mesmo, com o tempo, receber aquilo que nós estamos pedindo, né? Porque às vezes, eu não sei se um de vocês falou aqui, ó, que está no Evangelho, né, de Jesus ali, o pedir e obtereis, abrir e bater e abrir-vos-á. Mas será que aquilo que nós estamos pedindo, nós merecemos naquele momento? Será que nós merecemos receber aquilo que nós estamos pedindo? Não é? Então, assim, as pessoas, já pedi 1000 vezes e não obtive a resposta. Olha, não é o momento certo. Não é o momento certo, é a falta de merecimento e saber exatamente o que nós estamos pedindo. E essa é aquela prova fazer uma melhoria, né? Exatamente. Então, é por aí a coisa. Tem mais alguma sugestão? Não? Tranquilo. Então tá. Então vamos encerrar o nosso trabalho, né? Que nós temos outras palestras para fazer mais de noite, né? Eu e o Márcio. Ai, meu Deus. Vamos agradecer a todos vocês, então. Nossos irmãos que nos prestigiaram com as suas audiências. Olha, gente, vocês não imaginam a felicidade que nós ficamos, né? Ficamos aqui de receber as mensagens que vocês nos enviam, né? Nos enviam, esses questionamentos, e que nos obriga a estudar cada vez mais, pesquisar. Nós só ganhamos com isso, né? Todos nós ganhamos. Então todos nós ganhamos, exatamente. Muito obrigado, né, pela audiência. Queremos agradecer também mais uma vez os nossos patrocinadores. Muito obrigado. Pedir a Jesus, o nosso Chico, que ilumine vocês, que vocês sempre possam fazer essa caridade que nos permite a divulgação da doutrina espírita. Agradecer os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda que estão aqui, certo? Vamos pedir uma boa noite então do Benjamin primeiro e depois do Mário aqui, depois o Johnny também, tá, Johnny? O Johnny é o que mexe nas teclas ali da mesa. É o nosso cameraman. Podem vocês dar tchau, pessoal aí. Eu já estou agradecendo, então. Dando uma noite nessa. Só me resta agradecer a oportunidade que nós temos aqui, a oportunidade do outro lado da telinha que nos ouve. Né? Isso prestigia não nós, e sim o Evangelho de Jesus, que é o nosso propósito. Então, em nome de Jesus, eu quero desejar a todos uma boa noite e fiquemos todos na paz de Jesus. Que assim seja. Mário, grande Mário. Eu também faço minhas palavras de vocês, né? É gratidão por esse curto espaço, a gente conseguir passar algo positivo, que não vem de nós, mas vem da espiritualidade, né? Nós somos apenas instrumentos, né, Paulo? Exatamente. E a nossa irmã Lúcia Cardoso, lá de Pelotas, né? Minha irmã, fique na fé, fique na esperança, que tudo passa. Aí, tenho certeza que outro dia você vai retornar aqui conosco de uma forma mais positiva, sorrindo e dizer a verdade que vocês falaram. Hoje eu já estou bem melhor. Na certeza que Jesus, os benfeitores amigos,
não nos desamparam, estão sempre conosco, nos protegendo e nos dando a oportunidade de crescimento. Obrigado. Então, para encerrar o nosso trabalho na noite de hoje, quero falar contigo, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado pelo processo reencarnatório, que subentende a oportunidade que tu nos dá de crescermos cada vez mais moral, espiritual e intelectualmente. Obrigado por esse dia, Jesus. Por todos os dias anteriores, por todas as nossas reencarnações, pelos dias que estão para surgir, pela noite onde vão descansar o corpo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nossa saúde do corpo e da alma, de todos nós. Embora seja relativa, nós estamos ainda caminhando em direção dessa luz maior. Obrigado, Jesus, pela natureza que nos cerca, pela chuva, pelo vento, pelo sol, pelos animais, pelos vegetais, por tudo que existe, Jesus, na natureza, porque fazemos parte da natureza. Obrigado, Jesus, pelo amigo espiritual que colocastes ao lado de cada um de nós. Falando também com esse amigo que aqui se encontra, obrigado pela tua existência em nossas vidas. Obrigado e nos ajude a pensar melhor, a nos comportar melhor. E a ti, querido patrono, obrigado por esta casa que ele nos oferece, este hospital das nossas almas, dos nossos corpos e de todos os espíritos que aqui aportam. Obrigado, querido patrono. E te peço, como eu te peço todos os dias, una-nos não somente pela amizade ou pelo respeito, mas principalmente pelo amor fraternal que Jesus nos tem por nós. E em nome do Mestre, em nome de nossa Mãe Santíssima, e em teu nome, querido patrono, e agradecido aos amigos espirituais que aqui estão, nós damos por encerrados os nossos trabalhos na noite de hoje. Uma boa noite a todos.